Recebemos então hoje aqui para conversar um pouco connosco sobre Passive House o arquiteto João Pedro Quaresma. Bem-vindo. O arquiteto João Yeah. Pedro é Certified Passive House Designer já desde 2018. É também o autor de projeto da mais recente moradia certificada Passive House em Cascais e tem neste momento vários projetos em andamento que são projetos que serão Passive House. Duas moradias em Mafra que já estão em fase de obra e outros projetos que estão em fase de conclusão de projeto em Sesimbra, em Cascais. Por isso estamos aqui a falar com um arquiteto com trabalho, com muito trabalho aqui já no padrão Passive House. Perguntava-lhe, arquiteto em primeiro lugar, podemos começar por aqui, qual é que é a diferença entre projetar Passive House e projetar uma não Passive House? O projetar Passive House, antes de mais nada, obrigado pelo convite Obrigada, e à nós. Passive House Portugal. Já Passive House, isso foi uma das razões também porque eu aderi um pouco a esta norma, ou pelo qual me entusiasmou, obriga-nos a pensar o projeto como um todo, desde o princípio ao fim. Obriga-nos a pensar o projeto ao mais ínfimo pormenor, o que depois nos traz muitas vantagens na obra e toda a parte do desenvolvimento, digamos assim, da parte da construção. Em muitos casos, os arquitetos em Portugal ainda é o hábito de serem relegados, digamos, para um segundo plano, digamos, é o dono de obra muitas vezes, o empreiteiro toma conta da obra e muitas vezes acaba por desconhecimento e por falta de informação, de cometer erros. E, portanto, esta norma o que faz é com que temos, digamos assim, um laço muito forte, desde o princípio do projeto até ao final da obra, o que automaticamente é uma garantia, digamos assim, de qualidade também para o cliente e para a obra e para o resultado final. Portanto, essa principalmente é a grande diferença que eu vejo. É impossível fazer uma Passive House se nós não tivermos a capacidade e não fizermos, digamos assim, um controle a nível do pormenor, do princípio ao fim da obra. É mesmo quase impossível. Esse processo automaticamente resulta depois na qualidade. Essa é uma das principais diferenças. Ok, na fase de projeto, não é mais fácil nem mais difícil, ou seja, tem é que se ter os detalhes em consideração aqui. Sim, na fase de projeto choca muito com a nossa formação enquanto arquitetos. Nós temos que perceber o local, perceber o sítio, perceber a orientação, perceber onde estamos, percebermos o programa. Portanto, essa parte é uma parte que é intrínseca e natural do arquiteto. Portanto, não existe muito mais preocupação, a não ser realmente entendermos que, pela norma, temos aqui um balanço daquilo que é o comportamento da casa mais rigoroso, não é? O que nos obriga a pensar muito as questões que têm a ver com os ganhos solares, com as orientações solares, precisamente para tentarmos otimizar ao máximo o inverno e o verão. Portanto, a construção sempre aos arquitetos teve sempre esta dicotomia de verão e inverno. Se eu tenho uma casa muito boa no verão, ela é má no inverno. Se eu tenho uma casa muito boa no inverno, ela é má no verão. E, portanto, aquilo que nos permite também a Passive House é exatamente encontrar este equilíbrio entre a casa ser boa no verão e no inverno. Daí há uma parte, digamos assim, há um acrescente a nível do conceito do projeto, de pensarmos bem este estudo, pensarmos bem como é que vamos orientar, para onde é que vamos abrir os vãos envidraçados, porque são fundamentais, digamos assim, para a Passive House. Tendo isso, não limita em nada, em absolutamente nada, a criatividade ou toda a parte do trabalho que temos que fazer ou o próprio programa que o cliente pretende desenvolver. Não há limitações. Uh, Voltando aqui um bocadinho aqui ao seu contacto inicial com a Passive House, já é Certified Passive House Designer desde 2018, há algum tempo. E antes Como é já que... era trade person. Ok, então o contacto então já é de ainda há mais Sim. tempo. Como é que chegou aqui à Passive House, principalmente numa fase mais inicial, que não era tão conhecido, e o que é que o atraiu aqui neste padrão? Sim. Eu já tenho, digamos assim, alguma experiência, sempre tive alguma experiência, quer em termos de projeto, quer em termos de obra. Eu fui deparando sempre com aquilo que são as dificuldades da parte da atividade, aquela que eu acabei por dizer anteriormente. Estamos muitas vezes por sermos relegados para um segundo plano em fase de obra.
ou pelo menos não temos uma participação muito direta. Eu recordo-me de tempos em que eu estudei, em que havia uma estatística que apenas, não sei se era 10% ou 5% dos projetos tinha projeto de execução. Todas as obras que eram feitas em Portugal eram feitas com base apenas nos elementos no projeto de licenciamento. Essa logo a partida foi uma preocupação. Depois, quando apareceu a eficiência energética em Portugal e a certificação energética em Portugal, eu fui um dos primeiros peritos, portanto acabei-me por entusiasmar, era uma parte que eu gostava, foi sempre algo que eu tentei procurar, que era a questão bioclimática na arquitetura, a questão da orientação solar e tudo isso, e as questões energéticas. O feedback que eu tinha dos clientes relativamente às casas, apesar de serem cuidadas, muitas vezes não respondia totalmente, portanto fui estudando e fui desenvolvendo, digamos também, ao longo da minha atividade, vários conhecimentos. Estive ligado à parte da certificação energética, o Sistema Nacional de Certificação Energética. Eu sou perito também do Sistema Nacional de Certificação Energética em Portugal. Participei em todas as associações de criação dos peritos da Associação de Peritos de Eficiência Energética. E, portanto, sempre estive muito, muito envolvido nestes temas da eficiência energética. Porque a questão da eficiência energética acabou por se verificar que era curto. Acabou por se verificar que não me respondia a tudo aquilo que eu necessitava. Principalmente os primeiros sistemas de certificação energética que apareceram em Portugal eram muito baseados nos sistemas. Nós dizíamos a brincar, uma má casa com painel solar dava a mais, uma boa casa, se tivesse sistemas elétricos, na altura era penalizado e provavelmente caía em C. Tive casos desses, tive casos de projetos que fiz com muita qualidade, com muito cuidado, feitos ainda antes da lei da certificação energética, que quando tiveram necessidade de fazer a certificação energética, eram más classificações. As opções de sistemas não eram as melhores e o sistema não valorizava a parte passiva. E Isso depois deixou-me. há toda a questão, não é, que estava até a falar do início, de que um projeto Passive House é um projeto que tem que ir do início ao fim, por isso há aqui muitos pontos importantes em todo o processo, tanto do projeto como depois da obra, que podem, se não forem respeitados, podem deitar a perder parte do trabalho, não é? Então há Exatamente. esse rigor que é muito importante. Mas o Clique surgiu com um projeto específico. Surgiu com um projeto específico. Eu tinha feito todo o projeto, fiz todo o acompanhamento, em termos de obra, em termos de preconização, em termos de tudo o que era um rigor daquilo que eu defendo, que deve ser um processo de construção de qualquer tipo de edifício. É um acompanhamento, um projeto de execução, com acompanhamento de obra. Foi feito. A casa foi construída numa altura em que não havia o sistema de certificação energética. Entretanto, qual foi a minha surpresa quando o cliente quis vender a casa, sabia que eu era perito certificado, olha, preciso de um certificado energético, ele acabou por ter uma má classificação. E eu disse, isto não pode ser, há aqui qualquer coisa que não funciona muito bem. O sistema agora mudou, o sistema está muito mais próximo, ainda consigo identificar algumas coisas que podem melhorar o sistema de certificação energética nacional. Acho que pode melhorar na ventilação, poderemos falar noutra altura, mas, portanto, esse foi um clique que eu disse assim, bom, esta norma aqui não é suficiente, não chega. Lembro-me, entretanto, curiosamente, através da ADN, da parte de certificação energética, de ter participado numa apresentação até pela Passive House Portugal sobre a norma Passive House. Uhum. E, embora eu já tivesse ouvido falar da norma Passive House, como eu tinha dito, sempre mantive muita informação e muita formação desta área. Acabei por ir a essa apresentação que foi feita na altura. Foi na altura em que eu fiz o curso de Passive House Trade Person. E depois fiquei sempre naquela, eu tenho que fazer o curso de Passive House Design, eu tenho que fazer o Passive House Designer. E acabei depois de conseguir encontrar tempo de qualidade, porque estas coisas também precisamos ter tempo de qualidade, porque senão também não funcionam, para poder fazer. E, portanto, aí percebi, nessa tal apresentação e tudo, que esta realmente sim era uma norma que não valorizava tanto, embora não valorizar a passiva mais valorizada do que, ou melhor, é corretamente valorizada, balanço, porque acho que as duas coisas são importantes. Temos que ter a parte passiva e depois aquilo que não conseguimos resolver da parte passiva, temos que resolver com os sistemas. Agora, não podemos é criar aqui um desequilíbrio muito grande, é não premiar a parte passiva. A parte passiva tem que ser premiada. No fundo, a norma Passive House
respondeu-lhe àquele degrau a mais que não estava a Sim, encontrar, que não estava a sim, encontrar. Ok. exatamente, E como é que exatamente. tem sido a procura de mercado? Tem agora aqui inúmeros projetos que já estão em fases mais avançadas, outros projetos a avançar, outros projetos novos. Como é que tem sido, como já tem aqui há Sim. algum tempo, esta aceitação, esta procura de mercado pelo padrão Passivhaus? Olha, isso é uma vantagem também relativamente à norma Passive House, pronto. Porque a maioria dos clientes que me procura, especificamente porque quer seguir a norma Passive House, a maioria são pessoas bem informadas, são pessoas informadas, são pessoas que também conhecem a norma Passive House, e portanto isso acaba por ser uma grande vantagem, porque contrariamente àquilo que são os projetos normais, que muitas vezes temos uma luta entre o empreiteiro que não quer fazer porque não lhe convém, a minar a cabeça do cliente sobre determinadas sugestões que temos que fazer. Isso é muita espessura de isolamento, isso não vale a pena, o nosso clima é bom, coisas deste género. Este tipo de clientes é um cliente diferente, é um cliente informado, é um cliente que sabe. Este primeiro cliente, curiosamente, é português, mas muitos dos contactos que eu tenho são clientes estrangeiros, portanto, são pessoas têm realmente um contacto direto, ou porque viveram em casas passivas, ou conhecem zonas em que realmente a Passive House está bastante mais difundida do que dos países do Sul, obviamente, não há dúvida que o clima é melhor, e portanto, essa é uma vantagem, essa também é uma vantagem. É realmente os clientes estarem informados, virem objetivamente, sabem o que é que querem e abordam nesse sentido. Um, às vezes há aqui também alguma má informação, mas isso não podemos falar. Alguns clientes têm uma informação deturpada do que é Passive House. Há muita informação errada nas redes sociais, muita coisa que é vendida como sendo casas passivas e sendo Passive House, na realidade não é. E aí também, às vezes, acabamos por receber esse tipo de contacto eh, distorcido sobre aquilo que é a norma, porque ela está, em alguns casos, eh, eh, ser utilizada de forma errada, digamos assim, aquilo que é o conceito real. Mas sim, nesse aspecto, em termos daquilo que é o contato com o cliente, até facilita também, não é? Ok, ok. Este primeiro cliente foi curioso, é português, veio objetivamente, queria uma passive house, mas sim, Sim, já tinha esta determinação também, já sabia o que é que queria. E no sim, resto assim, dos envolvidos aqui que vamos ter que ter para todo o resto dos projetos que são precisos, para a parte de construção, instalação, soluções, também já se nota essa diferença? sim. Um, a nível de soluções, nota-se bastante. Estamos realmente, encontra-se muitas soluções. Não há dúvida que utilizar materiais e soluções que sejam certificadas pela própria Passive House é uma vantagem em todo o processo. E, portanto, e nesse aspecto, existe praticamente tudo. Um ou outro ponto ainda continuo a encontrar aqui algumas dificuldades. Olha, encontro enorme dificuldade, acho que é uma coisa muito inerente aos países do sul da Europa e que é uma preocupação grande, que é a questão do sombreamento. Nós precisamos mesmo de stores ou qualquer coisa que realmente temos que cumprir não só a norma Passive House, mas também temos que cumprir a norma do Sistema de Certificação Energética Portuguesa. E a norma do Sistema de Certificação Energética Portuguesa pede, exige stores, exige sombreamento, e nesse aspecto muitas vezes talvez o ponto onde eu encontro alguma dificuldade em encontrar a solução feita. Depois há ali uma articulação entre a caixa de store, o próprio store, a caixilharia, é uma zona sensível da parte da construção, portanto tem que haver esta articulação toda entre a construção, o vão, a janela, store, a caixa de store, portanto, mas existe praticamente tudo, portanto não é uma limitação em termos da disponibilidade de soluções técnicas. João Pedro, qual é a palavra-chave? Se tiver que escolher uma palavra-chave para destacar aqui no padrão Passive House, qual é que escolheria? Um,
conforme já percebeu pelas minhas respostas, eu tenho dificuldade e tendo-me sempre nas explicações, talvez seja a minha parte técnica e a parte também artística da parte da arquitetura, é um bocado difícil fazer às vezes síntese. Um, uh, Pode escolher um e pode dar uma pequena explicação sobre ela, não há problema. sim, porque há aqui duas que eu fico sempre um bocadinho Ok, dividido entre elas, ok? ok, Eu ok. acho que vou dizer as duas e depois vou, se calhar, dentre das duas, escolher uma. Uma tem a ver exatamente com a parte da eficiência energética, que o sistema, que são casas eficientes, verdadeiramente eficientes. Portanto, aí não há dúvida nenhuma. E depois outra questão tem a ver com o conforto. Portanto, isso é algo mais recente, porque é algo que eu não consigo experimentar diretamente, eu consigo apenas perceber pelo feedback que eu tenho dos clientes, e portanto é algo que eu ainda preciso de validar mais. Esta é uma questão que tem a ver com a construção e com o projeto. Estes processos demoram-se muito tempo. Portanto, desde o momento em que a gente começa a pensar até o momento em que a pessoa vai viver para uma casa e depois o tempo que a pessoa tem que viver na casa e tem que experimentar a casa e tem que viver a casa e são anos. Facilmente 10 anos passam até a gente conseguir perceber o resultado daquilo que foi o projeto que a gente pensou no início. Há estas duas palavras, a parte da eficiência, essa é a parte. Eu gosto sempre das coisas que misturam a parte da sensibilidade com a parte técnica, não é? Essa é uma parte técnica, no fundo, é quase que comprovarmos de que todas aquelas folhas de Excel, todos aqueles cálculos estão a funcionar, e isso traduz na fatura no final do mês, daquilo que as pessoas pagam em termos de energia, e depois é a parte do conforto. E o conforto é a satisfação que o cliente nos transmite. Obviamente que eu estive na casa esta que foi certificada recentemente, estive lá, sente-se claramente o ar, a temperatura, sente-se, não há dúvida nenhuma que sente-se, o silêncio também dentro destas casas, porque depois toda a parte do princípio também se reflete nisso, isso também é um conforto. Mas das trocas de opinião, sempre que falo com o cliente, por alguma razão, por isso eu digo muitas vezes e vou sentindo, e ainda outro dia estive lá a entregar a placa da certificação energética que eu recebi na Tectónica, Certificação e Passivhaus. sim, sim, a placa de certificação Passive House, lá a entregar aos Sim. proprietários da casa, e estavas a perguntar, e realmente é notória a satisfação que têm, não é? A mulher, uma dona de casa, portanto, a proprietária, dizia, eu comento ao meu marido que se realmente a temperatura é sempre boa e o marido responde, é suposto, portanto, esse é o objetivo, não é? E Sim, o exato. conforto é notório, não é? Uhum. Pequenas coisas que vão dizendo. Essa é a parte que é difícil nós termos contacto direto, mas que é relevante. Isso Portanto, comprova depois. sim, espero futuramente ter mais provas de que realmente esta é a fato. Porque aqui também a parte do conforto tem o contraponto de todos os outros projetos e casas que eu fiz que não transmitem esse conforto. Sim, é Ou uma aquilo que a gente comparação costuma aqui. ouvir das pessoas dizer que se sentem desconforto nas casas e que as casas são desconfortáveis e que sentem frio. Ou seja, mais propriamente, porque o conforto é algo difícil de medir e é algo subjetivo, não é? Uhum. O desconforto é claro, não Sim, é? sim, sim, Pronto. sim. E, portanto, neste aspecto, eu acho que essa é uma mensagem que é difícil que a Passival transmitir, acho eu. E acho que seria, digamos assim, uma das mensagens mais importantes de transmitir. Sim. Como é que realmente isto contribui para o conforto? Uh, uh, mas eu acho que é notoriamente se calhar uma casa eficiente energética que não seja passive house, não é? Não vai responder a tantas necessidades, se calhar vai ter maiores variações de temperatura. Ela é Uhum. eficiente, não há dúvida que é eficiente, mas se calhar não transmite o mesmo tipo de conforto Claro, através da eficiência que tem, não é? é o nível.
superior ao nível acima, não é? Que falávamos aqui no Sim, início. o tal degrau Sim, que o tal que se degrau, o sobe. tal degrau. Arquiteto, muito obrigado Nada, por este tempo. Agradecemos muito. Margarida. Obrigado. Margarida, obrigado.